Shabbat Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre a Parashat Kitetse e nós vamos analisar uma mitzvah que é chamada pelos rabinos da menor das mitzvot, o menor dos mandamentos, que é a mitzvah chamada Shiluach Haken. Literalmente significa enviando o ninho. E nós vamos entender que, apesar de este ser o menor dos mandamentos, há uma riqueza espiritual profunda nesta belíssima mitzvah, inclusive conectando-a a Yeshua HaMashiach e a Geulah, a redenção. Esta mitzvah, ela consta no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versos 6 a 7, e a Torá explica que quando você está andando e você encontra uma mãe pássaro com os seus filhotes, caso você desejasse pegar os filhotes, você não poderia pegar os filhotinhos junto com a mãe pássaro. Você precisaria inicialmente expulsar a mãe pássaro e aí você pegaria os filhotes caso você quisesse. E vejam, por que a Torá está falando sobre isso? Por que esse menor dos mandamentos ele é tão importante? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Talmud, no tratado de Berachot, explica que esta mitzvah, este mandamento é um rok, ou seja, um mandamento sem uma explicação racional. O Eterno, ele não explicou quais são os fundamentos desta mitzvah, então é chamado de um mandamento sem explicação racional, ou rok em hebraico. Mas os rabinos, eles começam a dar algumas explicações. Por exemplo, Rashbam, que foi neto de Rashi, ele explica que isso é um mandamento de civilidade, pois o homem, ele não deveria capturar tanto a mãe junto com os seus filhotes e matá-los para comer. Seria incivilizado você fazer isso com toda aquela geração. No mesmo sentido, o grande rabino exegeta Even Ezra, ele explica que é um ato de crueldade você pegar a mãe e os filhotes, matá-los e comer todos eles, porque você estaria exterminando uma geração. Então, a ideia que a Torá quer transmitir é a seguinte: você não é obrigado a comer o pássaro, a mãe ou os filhotes. É óbvio que você não é obrigado, mas caso você estivesse com fome, caso você necessitasse se alimentar de pássaros, você não poderia matar a mãe junto com os filhotes. Você teria que expulsar a mãe pássaro, pois, explica Even Ezra, seria um ato de crueldade muito grande que a mãe assistisse à morte dos seus próprios filhotes. E neste sentido também explica o filósofo judeu Maimônides que os animais, eles têm sentimentos. Os animais, eles são seres sencientes, então seria um ato de extrema crueldade fazer isso. E explica também o rabino Moshe ben Nachman, conhecido como Narmânides, que a ideia desta mitzvah é justamente evitar a crueldade, e esta mitzvah, ela está conectada a uma outra mitzvah da Torá, que é aquela que impede de você matar toda a cria de um rebanho no mesmo dia, junto com os seus progenitores, porque daí você estaria extinguindo tanto o pai e a mãe do animal e os filhotes, você estaria extinguindo totalmente uma geração. E isso a Torá não admite, e o Narmânides explica também que essa mitzvah é para que o homem não seja cruel. E ele explica o seguinte: se o homem ele tem que ter um sentimento de mandar para longe toda a crueldade, quer seja crueldade em relação aos próprios homens, quer seja crueldade em relação aos animais. Então vejam só, o Eterno, ele protege os animais. Eu estou aqui nesse campo maravilhoso, vários passarinhos aqui ao redor, por isso que essa ministração da Parashá vem a calhar até com o local em que eu estou. Vejam só, o Eterno, ele se preocupa tanto com os animais, porque ele criou os animais, que ele quer que o homem tenha compaixão para com os animais.
E se você tem compaixão para com os animais, com mais razão você deve ter compaixão em relação ao seu próximo, ao semelhante. Então aí é um método de interpretação judaica, o Kal Vachomer, leve e pesado. Ou seja, se você tem o dever pela Torá de ter compaixão dos animais, com mais razão o Eterno quer que você tenha compaixão em relação ao próximo. Então Narmanides explica que é um mandamento para tirar do coração do homem a crueldade, pois a crueldade, quer seja em relação aos animais, quer seja em relação ao ser humano, ela é algo totalmente maligno. Tanto é, nesse contexto de proteção aos animais, o próprio Narmanides, ele explica que o melhor shoret é o profissional judeu que faz o abate kasher, de acordo com a lei da Sheritá. Então ele fala, o melhor shoret ainda assim é um parceiro de Amalek. O que ele quer dizer? A pessoa que trabalha matando animais, isso é algo negativo, pois isso aflora a crueldade. Então até o shoret, até o profissional judeu, que ele faz o abate do animal segundo a Sheritá, um abate indolor, mesmo assim ele é um parceiro de Amalek, ou seja, ele tem uma atividade ruim. Por quê? Porque você exterminar animais, isso é um ato de crueldade, e diz Narmanides, a crueldade ela aflora muito no coração do homem, ela toma conta do ser humano e leva o ser humano a fazer maldades. E aí vem o rabino Even Ezra e ele explica que por que o Eterno deu essa mitzvah na Torá? Para que nós tenhamos misericórdia em relação aos animais. E ele explica o seguinte, se nós tivermos misericórdia para com os animais, o Eterno terá misericórdia para conosco. Ou seja, se você dá misericórdia aos animais, você recebe misericórdia do Eterno. Ou seja, Even Ezra, esse grande rabino, explica, a ideia da Torá é infundir nos nossos corações um grande sentimento de misericórdia, quer seja pelas criaturas, pelos animais, quer seja também pelo nosso semelhante. E essa ideia de nós darmos a misericórdia, de externarmos misericórdia para recebermos, isso o Mashiach Yeshua ensinou. Ele disse, abençoados são os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, meus irmãos, se nós queremos a misericórdia de Hashem, nós temos que olhar os animais com muita misericórdia, temos que olhar o próximo com misericórdia, com compaixão, com amor. E aí sim, nós traremos a Geulá, nós traremos a era messiânica. Yeshua falou, né, que se nós, quem é abençoados são os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. E ele fala também de forma reflexa sobre essa mitzvah que eu estou tratando hoje, quando ele disse o seguinte, quem ensinar alguém a descumprir a menor das mitzvot, será chamado menor no reino dos céus. Ora, qual é a menor das mitzvot? Qual é o menor dos mandamentos? É esse mandamento aí que nós estamos tratando da mãe pássaro com os seus filhotes. Vejam que lição profunda no pensamento rabínico, esse é o menor dos mandamentos, e Yeshua disse que quem ensinasse alguém a transgredir o menor dos mandamentos seria o menor no reino dos céus. O que Yeshua quer ensinar é que até o menor mandamento da Torá, até o respeito aos animais, que parece algo pequeno, isso sim é precioso aos olhos do Eterno. E se alguém descumprir isso, essa pessoa será o menor, ou seja, estará no nível espiritual mais baixo no reino. E obviamente nós queremos o quê? É um nível espiritual elevado, nós queremos crescer. Então vejam, nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, também chamado de Yom Hadin, o dia do julgamento, em que o Eterno colocará os nossos atos na balança.
E todo mundo, nessa época, estamos também no mês de Elul, todo mundo fica pedindo misericórdia do Eterno. Rahem, Rahem, misericórdia, misericórdia. Todos nós pedimos misericórdia. Agora eu gostaria que você refletisse. Não adianta você pedir misericórdia se você não é misericordioso. Então que você tenha misericórdia. E é por isso que eu sempre falo, eu particularmente sou vegetariano, ninguém é obrigado, mas se alguém quer comer animal, que coma animal kasher com shechitá, com selo kasher. Não o animal que você compra aí no supermercado, no aviário, porque eles não seguem a shechitá, eles não são considerados kasher ou kosher, se você preferir em Yiddish. Eles não são o que você compra no supermercado, a carne, ela é impura, ela é imprópria, a carne do aviário, porque não houve shechitá, essa lei judaica fantástica que eu já ensinei em várias outras ocasiões. Mas eu, por opção, sou vegetariano, né? Porque eu tenho um amor muito grande para os animais, então eu teria até pena de comer algum animal. Mas já falei também em outro shiurim que a dieta no Gan Eden, no Jardim do Éden, era uma dieta vegetariana e na era messiânica a morte será extinta. Já falei isso em outros estudos. Na era messiânica, Yeshayahu, Isaías disse que a morte será extinta. Se não haverá morte, nós voltaremos à alimentação do Jardim do Éden, uma alimentação vegetariana, porque ninguém poderá matar os animais. Mas o que eu quero frisar com vocês hoje aqui não é sobre alimentação, mas apesar de estar entrelaçado, mas é sobre a misericórdia. Meus irmãos, que nós tenhamos misericórdia dos animais e também misericórdia dos seres humanos. E assim nós faremos e nós atrairemos a Geulá, a redenção. Yeshua HaMashiach, ele voltará, mas para ele voltar, como disse Kefá, Pedro, nós temos que acelerar a vinda do Mashiach, nós temos que acelerar a vinda da era messiânica. E para isso, como ensina o Rabino Yitzhak Kuk, nós temos que ter Ahavat Renan, um amor sem causa pelo próximo, um amor sem medida, um amor ilimitado. Então que nós tenhamos esse amor pelo próximo, que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Shalom, shalom.